Bom, então, estamos aí com o capítulo 2 mais uma vez. A Luísa me corrigiu. Ela disse que, pelos estudos que ela já colocou na nossa página da internet, eu queria aquela de garrafinha, que ela colocou na internet, nós estamos na 18ª ali, aprendizado do capítulo 2. Olha que bênção. Eu não acho que nós estamos demorando demais, não. Eu acho que nós estamos num tempo bom, né? De tentar entender o pensamento de Eusébio. Porque eu fico pensando, eu acho que nós somos parte de um grupo privilegiado, muito privilegiado, de estarmos reunidos aqui, escolhidos a dedo. Nós fomos escolhidos a dedo pela espiritualidade superior. Pode deixar o Tarcísio, porque ele é convidado desse grupo, deixa ele manifestar. Pode deixar ele manifestar. Então, nós somos um grupo privilegiado, e segundo o Ascan, os mais jovens aqui, e alguns de nós, estavam presentes naquele grupo de 1.200 naqueles 20% de desencarnados, nos preparando para essa existência atual agora. Então, eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande aqui com esse estudo, porque esse estudo não está vindo só para nos enriquecer o intelecto, não. Ele está vindo para que a gente possa colocá-lo em prática ainda agora, né? Então, eu acho que todos que estão aqui nessa noite, eu não sei, mas eu olhei por cima, mas acho que todos já somos veteranos, né? Não tem estreante aqui não, né? Se tiver algum estreante, pode abrir o microfone e dizer aí para mim. Não tem não, né? Somos todos veteranos nesse estudo. Então, veja bem, o Ascan pediu que eu fizesse um rápido resumo de até onde nós estamos, para que as pessoas pudessem se situar, porque ele falou assim que, de repente, as pessoas ficam achando que são frases soltas, né? Então, a que se refere esse capítulo 2 até o presente momento? É a palestra que o Eusébio está fazendo, né? Uma exortação espiritual quanto à ameaça do equilíbrio terrestre pelas doenças da alma. Vamos falar aqui cá entre nós, convivendo no nosso dia a dia, com colegas de trabalho, com familiares, com amigos. Vocês acham que isso é uma realidade ou não é? Será que a Terra está passando por um desequilíbrio em relação às doenças da alma? Será que isso é uma realidade em 2020? Eu acho que é, né? Eu acho não. Eu tenho certeza que é. E mais, eu tenho certeza que nós estamos à beira dos abismos da alienação mental. Né? Veja bem, a imprensa e os órgãos públicos de mídia são proibidos de divulgar números de suicídios. Eles não podem divulgar. Nenhuma corporação militar, dos bombeiros, eles podem divulgar esses números publicamente. Por quê? A Organização Mundial de Saúde considera que a divulgação das notícias de suicídio ou dos números de suicídio podem promover, motivar ou acelerar circunstâncias em que promovam mais suicídios. Então, isso não é divulgado. Só que nós estamos com um número alarmante. Alarmante. Vocês não têm ideias do número alarmante de suicídios. E o pior, entre os jovens. Isso é que é mais triste, entre os jovens.
E esses jovens, muitos deles são índigos. Aí você fala, mas os índigos não são evoluídos? Não. Os índigos, eles têm um propósito. São espíritos de diferentes ordens, vamos falar assim, cósmicas, que vêm de diferentes partes do cosmos e que têm uma habilidade específica. Não quer dizer que eles são evoluídos. Evoluídos são os cristais. Os cristais são totalmente evoluídos. Os índicos, eles tem os mais evoluídos, que estão bem próximos dos cristais, e tem os menos evoluídos, mas que são índicos. Agora, a tendência dos índicos é trabalhar para a evolução. E por que eles estão suicidando? Sabe por quê? Por causa que a educação que eles receberam dos seus pais foi uma educação, nem foi educação. Foi totalmente terceirização educacional, deixada por conta de professores, de babás, dos avós que já estavam cansados. Faltou a esses índicos o acompanhamento dos pais que tinham que trabalhar, sim. Mas a questão é que os pais não entenderam, os pais desses jovens que têm suicidado, eles não entenderam que não é a quantidade do tempo que eles passam com a criança ou com o jovem, mas é a qualidade desse tempo, é a qualidade. Você pode ficar 1, 2 horas com seus filhos, mas que tipo de tempo você está passando com eles? Porque não adianta você ficar com seus filhos 24 horas e passar um tempo totalmente inadequado. E é uma conta simples que a gente pode fazer, né? Você pega o seu tempo de 24 horas, você tem em média 7, 8 horas de sono, sobraram aí 16 horas. Você passa uma média aí de 1 hora no trânsito para o interior, 2 horas para a capital ou mais, você já cai para 14 horas. Quem estuda tem mais 4 horas de estudo, quem está no estudo sistematizado, cai para 10 horas, você tem alimentação, você tem o tempo de necessidades fisiológicas, de higiene. Sobra o quê para você se dedicar aos seus filhos? 3 horas, 4 horas? E o que você passa nessas 3 horas, 4 horas? Você passa naquilo que a gente vem discutindo há algum tempo, né? Nas redes sociais, né? Porque você precisa se informar, mas a informação nem sempre se transforma no conhecimento sadio, né? Então, aqui ele faz um resumo, né, desse 2º capítulo, em que o Eusébio se dirige aos ouvintes, inicialmente explicando que os encarnados que ali estão presentes não poderiam guardar plena recordação daquele encontro quando eles voltam para o corpo, dada a incapacidade do cérebro de suportar a carga de 2 vidas simultâneas. E a gente já estudou isso, nós discutimos. Aqui, Eusébio fala de 2 vidas simultâneas, mas nós temos várias vidas simultâneas. Só que esse cérebro humano, bom, vamos mudar a expressão. Esse cérebro terráqueo, esse cérebro presente aqui na Terra, ele não tem capacidade para 2 vidas simultâneas. Uma que você vive quando você está sóbrio, lúcido, ou, como você diz, acordado, e outra quando você está desdobrado. Se você não tem condição para viver 2 vidas simultâneas, quanto mais se nós falássemos que você tem N vidas simultâneas, né? É aquilo que o João Pedro está ansioso para a gente discutir, que ainda vai demorar um pouco, tempo e espaço, né? Vidas simultâneas em tempos diferentes, que podem ser no mesmo espaço, mas em tempos ou dimensões diferentes, né?
Então, ele vai falar ali da lembrança, né, que cada um traz dessa vida simultânea em forma de sonho e que vai guardar os pontos mais importantes. Às vezes, esses pontos vêm em forma de símbolos, de arquétipos, como foi estudado por Carl Jung, né? Mas a essência da mensagem vai permanecer ali vívida na mente de cada um, né? Então, ele faz esse resumo, tentando lembrar, né, de como que a gente veio parar nessas frases, né? Aqui ele diz que insta, pois, nos adaptemos ao equilíbrio divino, atendendo à função insulada que nos cabe em plena colmeia da vida. Conclamou o palestrante, considerando que todos somos, no palco da crosta planetária, os mesmos atores do drama evolutivo. Aí a gente estudou as reencarnações, as nossas infinitas passagens, né, pela matéria. E aí aqui ele coloca: cada milênio é um ato breve, cada século um cenário veloz. Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças entretidas apenas em jogos infantis, o ensejo de santificante existência. Também estudamos isso aí, né? Eu vou pular aqui, porque senão não vai dar tempo da gente ver tudo que a gente precisa ver, mas aqui ele fala que a consequência é inevitável. Enquanto milhões de almas desfrutam bons ensejos de emenda e reajustamento, de novo entregues ao esforço regenerativo nas cidades terrestres, milhões de outras deploram a própria derrota, perdidas no atro recesso da desilusão e do padecimento. Aqui nós estudamos, né, os sucessos e a paralisação nas reencarnações, porque a gente não regride, mas a gente estaciona, né? Depois ele diz: referimos-nos às vastas multidões de almas indecisas, disse Eusébio, presas da ingratidão e da dúvida, da fraqueza e da dissipação, almas formadas à luz da razão, mas escravizadas à tirania do instinto. Então, aqui, essa última parte que nós temos estudado ultimamente, né? Quem eram essas vastas multidões de almas indecisas? Nós vimos aqui por umas 3 semanas, né? E depois vimos umas 2 ou 3 semanas de almas formadas à luz da razão. Estudamos o princípio inteligente desde a sua formação. E agora nós estamos estudando essa razão escravizada à tirania do instinto. Na semana passada, a gente viu um resumo, né, desse princípio inteligente até a razão. Então, o princípio inteligente, ele passa pelo reino mineral, vegetal, animal, vem para o hominal, aí ele tem experiências através das reencarnações, depois tem aquisição de conhecimentos, depois vem as aquisições morais, os conhecimentos transformados em sabedoria, a vivência do amor e da caridade, a expansão da consciência, a aquisição da verdadeira razão, até ele se tornar um homem integral. Um homem integral, né? Quando ele se torna um homem integral, ele vivencia todas as missões, porque ele não tem mais karma. Quando ele se torna um homem integral, ele está livre dos karmas. Então, ele vai viver o quê? Ele vai se tornar um missionário, como o nosso Chico, né? Como o nosso Emmanuel. E depois, a partir dessa fase, já entra no reino angelical, o reino angelical, aquele reino dos espíritos superiores, dos espíritos de luz, né? E aí ele se torna uma consciência plena, pura luz, que aí é a imagem e semelhança do seu Criador, né? E aí nós vimos também o tempo existente entre a criação do princípio inteligente
e a idade da razão, né? André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala que para alcançar essa idade da razão, com o título de homem integral, não é o que nós somos ainda não, com dotado de raciocínio e de discernimento, né? Que o ser, ele leva mais ou menos 1,5 bilhão de anos. Então, veja bem, da formação do princípio inteligente até o homem integral, corre aí, em tempo da nossa Terra, mais ou menos 1,5 bilhão de anos. Essa informação nos foi passada por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. É só para ilustrar que a evolução não dá saltos e que ela não acontece do dia para a noite. Uma certa feita, conversando com um confrade, eu me deparei com um sofrimento muito grande desse irmão. Esse nosso irmão, ele queria ser perfeito nessa encarnação. Ele queria ser perfeito e ele lutava muito, mas muito mesmo, contra as suas imperfeições, mas não daquela maneira natural, em que a gente está orando e vigiando. Ele lutava de uma forma artificial. Ele forçava situações. E ele estava sofrendo. Ele estava sofrendo muito porque ele não conseguia alcançar aquele nível de perfeição que ele queria e estava exigindo da esposa e dos filhos um comportamento e uma atitude que eles ainda não estavam prontos para corresponder. E essa exigência era para atender a sua demanda por perfeição. Nós temos que entender que cada um de nós estamos no planeta reencarnados na matéria porque nós temos etapas a serem cumpridas. Nós não damos saltos quânticos, não existe. Você não dá um salto quântico. Você tem que trilhar as etapas. Você tem que galgar os degraus. E você não pula 3 degraus de cada vez. Você vai degrau por degrau. Olha uma criança. Observe um bebê. Primeiro, ele vai aprender a sentar-se com apoio, com proteção de almofadas. Depois, ele vai aprender a sentar-se sozinho, equilibrando-se. Após sentar sozinho e estando dominando essa técnica, ele vai começar a movimentar as pernas, rastejando, ensaiando movimentos para começar uma nova etapa, que é o ato de engatinhar. Nesse ato de engatinhar, ele vai começar a segurar nos móveis próximos, a ficar de pé, a fortalecer as pernas, a musculatura das pernas, começar a movimento dos quadris, para que ele possa, então, caminhar. E, por último, ele vai dar os passos. E se você cortar essa etapa, dando a ele as modernidades dos andadores e tudo mais, ele vai aprender a andar, mas ele vai criar um problema dentro do seu cérebro, que é uma lacuna que ele saltou e muito provavelmente ele vai ser uma pessoa que vai cair muito, uma pessoa que não terá uma boa coordenação motora. Por quê? Porque ele não trilhou aquelas etapas. O desenvolvimento humano é a mesma coisa. Ele não dá saltos, né? Então, nós precisamos respeitar esse nosso momento também. Qual que é a questão da consciência aqui? A questão da consciência aqui é que, até a sua última existência, você errava
e não tinha consciência que errava. Hoje, você está despertando a sua consciência. Então, hoje, se você erra, você tem consciência. Oi, pode vir aqui. Pode vir aqui. Oi, venha. Vamos estudar. Então, se você hoje erra, você está consciente de que está errando. Então, me diga uma coisa. Você tinha menos agravame na sua última reencarnação, em que você, porventura, ia para o campo caçar por esporte, matar os animais por esporte, simplesmente por esporte, do que hoje, em que você, porventura, trabalha num frigorífico, em que você tem que acionar máquinas para o abate de animais, porque essa é a sua sobrevivência. E que, se você pudesse, você escolheria um outro trabalho para não participar desse. Essa é a diferença. Então, a razão, ela não está somente na inteligência, no raciocínio, mas principalmente na aquisição dos valores que formam a consciência do ser humano. E é essa consciência que vai fazer diferença na sua conquista dos valores superiores. Não é você forçar a barra para ser superior. Não é você dizer que agora eu já estou bem melhor, porque, olha, hoje eu participo da sopa, eu participo da campanha do quilo, eu participo das doações de Natal, eu ajudo os pobres. Mas de que forma que você faz isso? Até onde o seu coração está dentro disso tudo que você está fazendo? Ou você está fazendo para atender demandas? Para atender demandas. Para se justificar perante a comunidade a qual você faz parte, ou até perante a sua consciência. Eu preciso justificar minha consciência. É essa a diferença. Hoje nós não estamos mais vivendo na era de ter que dar satisfação para o outro. Esqueçam isso. Dá satisfação para você. Aí eu tenho escutado uma quantidade enorme de confrades dizendo o seguinte: eu não lembrava dos meus sonhos e agora eu estou lembrando muito dos meus sonhos. Sabe o que significa recordar dos sonhos? Muitas vezes significa que você está despertando a sua consciência num nível em que cada vez mais a sua consciência vai ficando aberta. Vai chegar um ponto da sua existência, que pode ser na carne ou fora dela, em que sonho e realidade é uma mesma coisa. Por quê? Porque a sua consciência está desperta. Quanto mais a gente vai despertando, mais você vai tendo recordações. Mas também o fato de você não se lembrar do que sonhou não significa que você não esteja evoluído. Significa que você tem sono pesado. Diferente, né? Ou que, muitas vezes, as suas próprias convicções te impedem de recordar, né? Então, agora, o que a razão deve fazer para não se perder é investir nessa luta para conquistar esses valores superiores da alma. Então, para de dar satisfação para o outro. Passe a dar satisfação para ti mesmo. Sabe? Observe o seu nível de responsabilidade. Alguém ainda precisa falar para você o que você tem que fazer? Alguém precisa te lembrar das suas obrigações? Preste atenção, não estou falando das suas obrigações profissionais. Estou falando dos seus deveres como filho, como pai,
como irmão, como esposo, como esposa, como companheiro, como colega de trabalho. Alguém ainda precisa te falar o que você tem que fazer? Porque se precisar, é porque você ainda não desenvolveu essa autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade, ela é uma aquisição superior da sua consciência. A sensibilidade de você ouvir uma boa música, porque música não tem idade. A boa música, ela é de qualquer tempo. É você ouvir uma boa música e você se sensibilizar. Você quer ver, a maioria dos jovens diz que não gosta de música clássica. Mas você quer ver uma coisa? Pega um jovem, leva ele para uma praça pública para ele ouvir uma orquestra sinfônica tocar. E pergunta se ele não vai sentir uma vibração na sua alma. Por quê? Porque existe na alma de todos nós a sensibilidade, ela só precisa ser aflorada, desenvolvida, trabalhada. E isso é uma aquisição superior dos valores da alma. A sublimação das emoções é você olhar para o céu estrelado e agradecer. É você ter gratidão porque você está vivo. É você ter gratidão porque você tem comida para se alimentar. É você ter gratidão porque hoje amanheceu e anoiteceu mais uma vez. E você está aqui, com saúde, bem, com seus problemas, porque fazem parte. Mas é isso, é a sublimação das emoções. Então, são esses valores, né? Esses valores superiores, a não violência, a gentileza, a afabilidade, a doçura, tudo isso já especificado por Allan Kardec no Advento do Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Sedes afáveis, sedes joviais. O erro da igreja romana que quis pintar o Yoshua como um ser mórbido, triste, um ser distante, um ser sofrido. Isso foi o maior erro do Vaticano, ao fazer traduções errôneas para o grego, do aramaico, do hebraico para o grego. Porque Yoshua, ele era alegre, vivo, espontâneo, dinâmico, afetuoso, amoroso. O tempo todo da sua vida ele foi amoroso. E quiseram pintar um Jesus mórbido, pregado numa cruz. Como disse no estudo de vocês sobre Sócrates, né? Isso aqui não pode ser o homem, isso aqui não pode ser o homem, isso aqui não pode ser o homem. O homem transcende esse corpo. O homem transcende. Olha essa figura que nós encontramos. Vocês acham que o homem é esse molde aqui? Esse molde perispiritual é uma forma. Para quê? Para aprisionar o homem verdadeiro, que é isso aqui, ó. Quando eu digo para vocês que nós enxergamos vocês por isso aqui, ó, é isso aqui que eu vejo em vocês. É a intensidade, a tonalidade dessa luz que eu consigo ver em vocês. Não é a forma física, não é a beleza física, ou a feiura, ou a cor da pele. Não é isso, né? Então, com essa conquista da razão, né, vocês viram que ele passou por todos os reinos até chegar no reino nominal, aonde ele vai aprender o quê? A desenvolver um pensamento contínuo. Isso não se dá de uma vez só.
Lembra o exemplo que eu trouxe de um cachorro que chega no topo da evolução no planeta Terra, o seu pet, que você acha que já é quase humano, porque ele só falta falar. Pois bem, ele chegou no topo do desenvolvimento dele como cachorro. Então, o que vai acontecer? Ele não tem mais um espaço para ele reencarnar aqui na Terra. Ele tem que reencarnar num mundo que está começando, um mundo primitivo. Ele vai reencarnar como primata. E vai começar aquele processo de aprender a ficar de pé sobre duas pernas, aprender a usar as mãos, até ele passar para o reino nominal, que a gente não sabe, né, em que momento que se dá. Nós sabemos o elo perdido, pelas experiências que eu já narrei aqui. Mas quando que isso vai se dar para aquele cachorro, nós não sabemos, porque vai depender da evolução dele ser mais rápida ou menos rápida. E aí, quando ele passa para o reino nominal, ele vai aprender, pelo pensamento e linguagem, a desenvolver o pensamento contínuo. E, a partir daí, fazer aquisições através do raciocínio. Né? Então, ele vai desenvolver o quê? A lucidez. A lucidez. O que é a lucidez? Não basta você ter raciocínio. Você tem que ter lucidez para pensar sobre aquilo que você está raciocinando. Ter discernimento. Discernimento entre o bem e o mal. Isso é lucidez. Você saber que você matou um animal pelo prazer de caçá-lo. E você saber que você vai matar um animal para suprir a sua fome. Você ter lucidez entre as duas coisas. E aí você desenvolve a próxima etapa, que é o quê? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Você vai escolher entre dois caminhos. Entre o bem e o mal. É uma escolha sua. E a partir daí a consciência. Né? Então, veja bem, quantas e quantas vezes eu escuto jovens dizer o seguinte: eu ainda não dou conta de controlar os meus impulsos. E eu escuto com tristeza dizerem o seguinte: a carne é fraca. A carne é fraca. Ela tem que ser mais fraca que o espírito. O espírito tem que ser mais forte que a carne. A carne não pode, em hipótese alguma, ser soberana em relação ao espírito. Por quê? Porque ela tem um tempo exíguo. Ela tem um tempo exíguo. Ela é uma roupa. Você troca, em média, 2 vezes de roupa por dia? Né? Você troca de roupa 2 vezes por dia? Você troca de corpo. Você troca de corpo centenas de vezes. E aí você larga o corpo aqui. Aí, se você torna esse corpo soberano, você vai ficar preso a ele. Ou aos restos dele, o que é pior. Porque você vai ficar ali naquele processo de esperar a carne voltar ao que ela é, que são átomos, moléculas, apodrecendo, sofrendo o martírio do ataque de vermes, porque você acha que ainda está percebendo a dor. Porque a carne é fraca. Né? Então, nós precisamos aprender a fazer as nossas escolhas. Né? Nós precisamos aprender a lidar com o livre-arbítrio, a lidar com isso.
O problema do ser humano é o desespero. O desespero. Ele se desespera. Perdi o emprego. Ele não pensa assim, o que Deus está me reservando de bom. Ou então pensa assim, bom, eu perdi o emprego porque, porventura, eu não correspondi às expectativas. Mas não, ele já se coloca na posição de injustiçado, de vítima, de desesperado, e em vez de abrir a consciência para as novas possibilidades, dele entender que ele pode passar um tempo, que é o que nós chamamos sempre de ponte, é um período intermediário entre esse trabalho e um trabalho melhor. Você vive um período intermediário, daqueles trabalhos provisórios, daqueles trabalhos que você articula apenas o recurso para a sua sobrevivência, mas não, ele já se coloca na posição de vítima, se desespera, ele não consegue mais ver nada à sua frente e acaba perdendo oportunidades valiosas, né? Então, a semana passada, a gente apresentou a questão 122 do Livro dos Espíritos, eu não vou ler novamente, mas eu vou me prender a essa parte da resposta. O livre-arbítrio se desenvolve na medida em que o espírito adquire consciência de si mesmo. Né? Nada o dirige, nada, a não ser a sua própria vontade. E por que Deus permite que seja assim? Por que Deus já não me criou perfeito? Porque eu não teria mérito sobre os meus sucessos. Eu preciso ter consciência de mim mesmo, das escolhas que eu estou fazendo. Diariamente. Eu escolhi acordar e dizer o seguinte, eu hoje não estou para ninguém. Eu hoje não estou para pobre. Eu estou com a avó atrás do toco. Tem gente aqui entre vocês que acorda com essa decisão. Você podia acordar com o seguinte propósito. Eu hoje estou para a luz. Eu hoje estou para o bem. Eu hoje estou grato por tudo. E o dia, ele vai te corresponder na mesma frequência. Na mesma frequência. Naquela experiência, não é, João Pedro? Dos cristais de sal sobre a placa metálica, em que você põe determinado som e aqueles cristais se rearranjam em desenhos, formando as geometrias que vocês conhecem aqui na Terra como figuras geométricas, mas que para nós são o que nós chamamos de geometria sagrada. Uma experiência material, uma experiência da sua ciência. Então, o universo, ele te responde na frequência que você emite. Você tem que trabalhar a sua razão para que a sua razão esteja num nível de consciência em que tudo que você emite, você recebe de volta com muita luz. É prosperidade que você precisa? Emita pensamentos de prosperidade, de gratidão. Mas eu estou passando uma fase difícil. Eu estou passando por dificuldade. Agradeça o que você tem. Quando você deitar na sua cama, no seu colchão, agradeça a Deus. Eu tenho uma cama. Eu tenho um colchão, eu tenho um lençol com o qual me cobrir. Nossa Senhora, muito obrigado. E se você estiver comendo o puro arroz com feijão, agradeça a Deus. Senhor, eu ganhei uma cesta básica do centro onde eu frequento. Eu estou comendo arroz e feijão, obrigado. E sabe o que vai começar a acontecer? Essa frequência da gratidão pelo arroz, pelo feijão,
pela ajuda que você recebeu, pelo empréstimo que você conseguiu, começa a vir frequências na mesma paridade. Isso é razão. É entendimento do que acontece conosco. A partir do momento que você sabe que você tem a faculdade de determinar a si mesmo que você é livre para fazer o que você quiser, para escolher entre várias alternativas que te surgem, mas que você sabe de antemão que vai arcar com as consequências dessa escolha, você se torna um homem consciente. Você vai começar a escolher boas sementes. Veja, eu sempre falo que o momento mais importante da sua vida, um momento mais importante da sua existência, é o momento atual. Por quê? Você está fazendo o seu ano seguinte. Daqui um ano, exatamente daqui um ano, no dia 12 de novembro de 2021, nós podemos fazer uma retrospectiva. O que eu pensei há um ano atrás? O que eu estava fazendo? E o que eu estou colhendo hoje? Vocês vão perceber que vocês vão estar colhendo luz, que o momento vai estar muito melhor. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu gosto muito do apóstolo Paulo. Gosto muito, né? Ele era muito lúcido, muito lúcido. E todas as vezes que nós nos materializamos para ele, ele nos recebeu não como quem recebe um anjo, uma divindade, mas com o espírito de entendimento, de lucidez. Aquela mente científica, questionadora, que queria entender o processo, diferente de outros. Então, ele dizia o seguinte: a faculdade que o homem tem de determinar a si mesmo deve principalmente trazer dignidade e paz ao espírito. Está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 23. Dá uma olhadinha para vocês verem. A faculdade do homem fazer suas escolhas, exercer o livre-arbítrio, deve principalmente trazer dignidade e paz ao espírito. Ou seja, ele deve fazer boas escolhas. E ele disse mais: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tudo eu posso fazer tudo. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas nem tudo deve ser feito. Por quê? Porque terão consequências. Cláudia, esposa de Pôncio Pilatos, advertiu seu esposo: não julgue este homem, pois ele é imune de pecados. E ele lavou as mãos. Ora, lavar as mãos, abster-se de formar um julgamento, é fazer um julgamento. Você está com medo de assumir o julgamento, mas ele está feito. Tanto é que, ao lavar as mãos, o que aconteceu? O Sinédrio assumiu o controle da situação. Ele poderia ter dito: esse homem não precisa ser crucificado. Então, nós temos sempre, nesse mundo dual, que é o mundo que vocês vivem, é um mundo de dualidade, vocês terão sempre duas opções. Sempre. O certo e o errado. Quanto mais opções certas vocês fizerem, mais rápido é o caminhar de vocês. Quanto mais opções erradas, mais retardatários vocês serão. É uma questão de escolha.
né? Aí acontece de um casal se amar imensamente, loucamente, apaixonadamente, desencarnam e não permanecem juntos. Um vai para um lado, o outro vai para o outro, não se encontram, passam anos, como a esposa, a mãe de André Luiz, passando anos e anos, tentando fazer com que o pai de André Luiz a enxergasse, porque ele sequer a enxergava. Ele sequer a enxergava. Né? E por que que eles não estavam juntos? Diferença de frequência. Diferença de escolhas, de opções. Né? E a questão 123, por que que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? Por que que Deus não põe um muro ali na frente e fala, não, por aqui você não vai. Você saiu para matar um adversário, aí Deus põe um muro na sua frente. Não, o seu anjo guardião vai te intuir, não faça isso. Olha as consequências. Os seus espíritos amigos, aqueles espíritos bondosos que se interessam por você, vão te advertir. Mas a escolha é sua. A sabedoria de Deus está na liberdade que Ele dá a cada um de fazer suas próprias escolhas. Né? Então, quando que a razão faz o homem se perder? Quando ele faz o uso indevido desse livre-arbítrio. Quando ele não faz as escolhas acertadas. Né? Então, o livre-arbítrio é essa faculdade que o ser humano tem de eleger seu próprio caminho. Ele é que vai determinar o seu caminho. Você ama muito as pessoas que estão à sua volta? Existe uma verdade inconteste, que também está no Evangelho, segundo o Espiritismo, da codificação kardeciana, em que diz que Deus jamais separa almas afinizadas. Você ama muito a sua família, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais. Você não quer se perder deles, você não quer se separar deles, porque o maior medo que os humanos têm da morte é exatamente essa desagregação familiar. É a separação, é se perder um do outro. Você não quer se perder, você não quer se separar? Faça boas escolhas. Você vai estar garantindo a sua continuidade com esses espíritos afinizados. Né? Então, o livre-arbítrio do homem, ele jamais será tolhido ou influenciado pelo livre-arbítrio de outro, seja encarnado ou desencarnado, sem que ele permita dizer que um obsessor tomou conta de você sem que você quisesse. Isso aí não existe. Pode ser que você não tenha consciência agora, mas em algum momento você convidou ele para estar com você. De que forma? Leia a obra de André Luiz. Quando você matou um adversário, quando você roubou alguém, quando você puxou o tapete de outra pessoa, quando você roubou o esposo ou a esposa de outra pessoa. Você está criando laços, né? Indeléveis aí com essa outra pessoa. Você está convidando ele a permanecer algemado a você. Concordam? Então, ninguém influencia as decisões de outro sem que haja uma permissão consciente ou inconsciente da própria pessoa. Inconsciente, como nesse caso que eu citei. Você pode ter feito a má escolha numa outra existência, ter se tornado ligado a esse ser, e agora você está encarnado e ele desencarnado, mas ele continua ligado a você. Foi uma aquisição sua. Então, agora, essa relação, não há uma permissão consciente sua, é uma permissão inconsciente, porque é uma permissão que vem de outra vida. Tá certo?
Então, são situações de interferência no campo das decisões, nesse plano material, que vão emergir de obsessões ou influenciações. É o mau uso do seu livre-arbítrio. Então, é isso que a gente precisa ressaltar, que a crosta terrestre é um ambiente evolucional neutro. É igual, eu já dei o exemplo aqui para vocês da eletricidade. A eletricidade é neutra. Você vai direcionar ela para o benefício ou para uma cadeira elétrica. A energia é neutra. A energia é neutra. Você vai direcionar ela de acordo com a sua frequência. Mais do que nunca, é preciso que o homem esteja disposto a essa reforma íntima. Mais do que nunca, é preciso que o homem esteja consciente das escolhas que ele faz. Ele vai ser sempre intuído. O primeiro pensamento é sempre o do homem. Os pensamentos subsequentes são inspirações ou intuições, que podem ser de espíritos superiores ou de espíritos inferiores. Vai caber a cada um aceitar ou não, assimilar ou não. Você aí vai estar exercendo o seu livre-arbítrio de fazer essas escolhas, de acatar, mas sempre, sempre, a última decisão será a sua. Sempre. Mas foi aquele espírito que inspirou ao suicídio. Mas vamos ver a sua memória akáshica. Vamos ler a sua memória kármica. Vamos ver onde que começou a sua história com esse espírito. E vamos ver até onde a responsabilidade é de um e de outro ou de ambos. Né? Então, nós não devemos falar em abuso do livre-arbítrio, mas no bom e no mau uso do mesmo. E eu quero deixar essa reflexão para todos nessa noite, porque na semana que vem nós vamos começar a falar de loucura. Então, eu quero deixar essa reflexão para vocês. Pode deixar, pode deixar. Eu quero deixar essa reflexão para vocês, né? De como que estão sendo as suas escolhas. Nos problemas familiares, nos conflitos profissionais, nos problemas de ordem emocional. Eu quero que vocês façam uma reflexão. E eu vou voltar a falar uma coisa que eu falei muito e que eu tenho falado sempre. Há tempo para mudar. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque tem tempo para mudar. Tem tempo. Então, na próxima semana, nós vamos falar sobre a loucura. Aonde que o homem se perdeu? Quando foi que o homem se afastou da razão? Quando foi que o homem perdeu a razão? Né? Então, de Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher. O que se plantar, nós vamos colher. Observe o que você está plantando. Faça uma autorreflexão. E na próxima semana, nós poderemos conversar a esse respeito. Há duas questões no chat aí. Se é possível respondê-las? Sim. Deixa eu colocar aqui. O Pedro está perguntando, mestre, como essas frequências agem sobre o nosso corpo ou espírito? É possível gerar frequências artificiais? São todas as frequências de ressonância dos materiais? Essas frequências, elas agem
de todas as maneiras no nosso corpo e no nosso espírito. Elas agem, por exemplo, quando o seu corpo está enfermo, e elas podem agir realinhando as suas vibrações, colocando-as de forma linear, de maneira com que você equilibre as próprias moléculas do seu corpo. Se você estabelece uma frequência positiva, você pode ordenar as suas células enfermas que elas suicidem e que sejam substituídas por células saudáveis. Então, você tem uma frequência, um número de frequências infinitas, que podem ser frequências naturais, por exemplo, frequências sonoras elevadas, frequências cromoterápicas de cores, frequências de aromas olfativas. Você pode ter inúmeras frequências naturais estabelecidas pelo seu próprio pensamento e idealizando, imaginando frequências. Por exemplo, quando você imagina que está dentro de uma bolha azul, você vai receber as frequências da cor azul, que são frequências de calma, de tranquilidade, de realinhamento. Mas você pode induzir artificialmente essas frequências. Por exemplo, quando você está irritado e coloca uma determinada frequência sonora numa música que te tranquiliza, de frequência elevada, você vai deixar elevar a sua vibração e você vai passar aquele momento de raiva. Então, é uma indução artificial. Né? Então, nós temos dois tipos de frequência. As frequências naturais, as frequências que existem em todas as partes do universo, e o homem pode, sim, induzir frequências artificiais. Olha, tem uma questão no Livro dos Espíritos que diz o seguinte: Deus permite ao homem que a ciência progrida para que a ciência possa auxiliar o progresso do homem. E Emmanuel, no terceiro livro de André Luiz, na introdução, ele fala que a religião do futuro será a religião universal do amor, aquela religião em que ciência e fé andam na mesma frequência. Né? Então, façam um teste. Quando vocês estiverem com tristeza, angustiados, coloca uma frequência musical alegre, mas uma música boa, não uma música de baixa frequência alegre, porque precisa saber discernir. Coloca uma música alegre, uma música que te inspire a dançar pela sala, e você vai ver como isso modifica. Escute por 10 minutos, por meia hora, você faça o teste. Se você está nervoso, trabalhe isso. A música é uma frequência mais rápida de trabalhar a sua vibração, mas você pode trabalhar com cores. Então, se você anda enfermo, com doenças físicas, coloque uma luz verde no seu quarto e durma com aquela frequência de luz verde. Se é doença de pele, coloque uma luz azul. Se é doença do coração, você pode trabalhar com a luz verde ou com a violeta. Se você tem pressão alta, você não pode trabalhar com a luz vermelha, ou alaranjada, ou amarela, porque vai aumentar mais a sua frequência. Você tem que trabalhar com a azul, com a verde, com a violeta. Mas a música é mais rápida. Tá certo? Eu vou encerrar por aqui, né? E eu acho que eu respondi o que são as frequências elevadas, porque são todas essas que te deixam bem. Né? Se você vai num lugar e você começa a se sentir incomodado, cansado, com muitos bocejos, você indica que aquela frequência está abaixo da sua.
E agora vocês estão numa fase que vocês sabem perceber isso. Vocês já conseguem identificar isso. Como também tem um remédio para tudo isso, que é o que a gente está ensinando. Eu já ensinei para vocês já aprenderam nos estudos de domingo a tomarem os chás, né? A tomarem, usarem determinadas ervas, tudo isso aumenta a frequência. Tá certo? Então, nós vamos encerrar por aqui. Estamos com os ouvidos atentos às suas necessidades e vamos pedindo ao nosso aparelho para sempre entrar em contato no privado com cada um de vocês que estão apresentando determinadas dificuldades ou necessidades específicas. Na mesma proporção, podem procurar, né? E a gente vai procurando esclarecer e orientar cada um. Sempre em nome da verdade, pela verdade, em bênçãos de luz e paz. Que Deus os abençoe imensamente, e Oxua ilumine o caminho de cada um de vocês. Em muito amor e paz, eu me desligo, câmbio final. Senhor Jesus, divino e amoroso Mestre, agradecemos em Teu nome a conclusão destes trabalhos, agradecemos a espiritualidade superior para nos abençoar mais uma vez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Ai, graças a Deus, concluímos mais um trabalho com muito amor, com muita inspiração, com o nosso amigo aqui falando, ensinando, inspirando. Hoje ele se manteve um pouco mais assim discreto por causa do nosso pequenino que está aqui, para ele não assustar, porque ele sempre vê e assusta, né? Quando ele vê a preta velha, ou Eleusa, ele fica desesperado. E eu vou me desligar aqui para poder aproveitar um pouco o netinho, tá? Então, um grande beijo para vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau. Você também. Tchau, com Deus.